Que Então bom. vamos começar, vamos embora que o tempo urge. E o unissex é na contada do relógio. Então Então vamos lá, vamos. mãozinha, todo mundo. Hoje a Gilene está no meio da onda do unissex. Dá sempre errado, sempre errado. Vamos. 1, 2, 3 e já! Olha que talvez seja um milagre! Acelerei. Eu fui primeiro. Começando hoje, uma honra enorme de estar conversando, conhecendo a mãe de Dan, Edilene Medrado. Dan, que, nossa, Dan é meu parceiro, sei lá quantos anos. Dan era criança e já era meu partner, porque esse foi meu estagiário, bichinho novinho. Então, Ana, como sempre, Edilene, muito prazer. Eu, como sempre, unissex, começando um assunto aleatório, mas um assunto muito preocupante, eu acho que de maneiras diferentes. Nós três temos a mesma preocupação. Dan é o quarto que não está aqui, mas, enfim, também tem a mesma preocupação. Eu queria começar falando com vocês do episódio que a gente vai botar hoje no ar, que é o que é que está de errado na educação, gente? Toda a educação, desde a educação de casa até quando a pessoa está no mestrado só para pontuar, ao invés de contribuir com o mundo. Eu conheço inúmeras pessoas, hein, que estão fazendo doc, pós-doc, não tem nenhuma intenção de contribuir com o mundo, querem conseguir um currículo melhor e isso não faz sentido você fazer um doc só por causa disso. Então, mas vamos começar com a de casa. Edilene, minha filha, quando foi que os pais acharam que podiam educar criança na escola? Hum, isso aí já vem de sempre, viu? Mas ultimamente está sendo delegado muito forte, né? De sempre não, porque antigamente a família assumia realmente a educação, como a gente diz, a educação familiar, porque a educação ela tem dois níveis, né? Ela tem a educação, que é a educação, como a gente fala, a educação de berço, e tem a educação pedagógica, que é essa educação de formação, que é parte da escola. Só que teve um período que isso andava meio confundido e hoje está sendo delegado, infelizmente. A escola está tendo que fazer os dois papéis, mas como você falou, existem pessoas que têm pós-doc que também não foi educado, como não teve essa educação familiar, não pode passar para o outro. Então a gente vive realmente uma complexidade muito grande nessa questão familiar, são vários contextos, mas infelizmente a família está delegando isso, quer dizer, delega, mas não deixa, né? Porque ontem mesmo eu conversava com um senhorzinho e assim, ele fazia assim, é uma profissão que eu admiro muito, mas vocês estão tendo muito trabalho. Aí eu disse, realmente, né? Porque a família está delegando. Ele fez, mas a família não deixa. Porque ao mesmo tempo que o professor quer fazer alguma coisa que a família está delegando, mas se vocês fizerem, eles entram e não permitem. Então, a gente vive num conflito muito grande e realmente a coisa está muito séria. Então, vou passar para a Ana já já, mas eu queria falar uma coisa. Tem alguns começos que as pessoas não poderiam deixar de assumir, que é uma missão de vida. Educar uma criança é uma tarefa que você tem que fazer até o menino ficar adulto, casar, ter filho, você ficar com o neto e você vai herdando mais funções. Você agora está com o Tom, já herdou a função de vó, né? Mas as pessoas estão parando de ensinar as crianças a falarem. Estão tirando o espaço da criança para ela aprender as noções básicas de ocupação do espaço. Então, toda a noção de desenvolvimento, que era velha, gente, é uma noção muito antiga. Espantosamente, a gente não vê ela por aí, em todos os lugares. A última vez que eu vi uma criança brincando na rua, brincando, correndo à vontade, ela era filha de dois meninos moradores de rua na Centenário. Aí veio a prefeitura, tirou os meninos moradores de rua, eram, sei lá, dois adolescentes, que tinham esses dois meninos pequenos, e eles brincavam no balanço do parque, corriam, porque eles moravam na praça, a praça era a casa deles.
E, gente, tem alguma coisa que não funciona nada bem, nada bem. Quando a única criança que você vê fazendo isso na rua é morador de rua. O que é que vocês acham? Nós abrimos aqui um leque, isto é o primeiro episódio, né? Tem que ser. A Edilene a gente vai adotar a Edilene durante uma temporada aí. Porque isto aqui tem muita coisa. Aí a Ana falou, a Edilene falou em coisas importantíssimas, a Ana também. E eu vou juntar um pouco que realmente parece que agora a educação das crianças parece que está correta quando a criança está quieta. E isso não bate, quer dizer, também não é deixar a criança num lugar cheio de perigos, mas meu Deus, não é colocar uma criança sossegada, anestesiada, completamente parada. Ela não está a viver o mundo, ela não está a descobrir nada. Por outro lado, as pessoas, o que a Edilene falou, a família não está a ter. Há vários problemas na família, né, hoje em dia, imensos, mas um que a gente justifica muito rapidamente é que as famílias agora não têm tempo, cada vez trabalham mais, portanto não têm tanto tempo para estar com os seus filhos. Bom, isso é verdade e isso é um problema que nós causamos a nós próprios e precisamos de resolver isso urgentemente. Mas se eu estiver com uma criança 5 minutos, 30 segundos, 2 horas, seja o tempo que eu estiver, esse tempo tem que ser valioso. Não é estar com a criança e agora não me incomodes que eu estou cansado, agora isto, agora aquilo. As pessoas também desistiram. Elas, como disse a Edilene, elas não deixam que os outros eduquem, mas elas também não estão preocupadas com outras coisas. E termino dizendo, acho que o nosso foco fugiu. O nosso foco agora é, eu quero ser rico, eu quero ser o mais importante, eu quero obter um currículo que seja impecável. Meu Deus, antes disso tudo, eu preciso de olhar para mim, preciso de olhar para os pequeninos, para os jovens, e eu sou responsável porque eu cheguei primeiro. Acho que nós, os seres humanos, esquecemos isso. Nós não somos mais importantes que as crianças. Só viemos primeiro. Nós chegamos primeiro a esta vida. É o único valor que nós temos. Mas não, nós achamos que somos mais do que as crianças. Não, nós viemos primeiro. E quem vem primeiro tem que saber receber quem vem depois. Só para avisar que a gente está chegando ao final do primeiro terço do programa, hein, pessoal? Objetividade aí na hora de falar. Fala, Edilene. É verdade, né? Quem vem primeiro tem só o papel de ser responsável e de ajudar a formação dessa criança com respeito, né? Sem ser autoritário. É autoridade, mas sem autoritarismo. Isso é muito confundido. Os pais estão deixando de educar, fazendo muitos combinados, mas sem entender que ele é responsável. Então, e tem que entender que, assim, eu sou responsável, eu sou o adulto da relação, mas eu tenho que ser um adulto da relação com respeito a essa pessoa que veio depois de mim e que eu sou responsável. É um assunto realmente muito polêmico e que a gente poderia estar aqui devagando e que 30 minutos não vai dar para a gente falar o que a gente pode falar. Então, vou dar mais uma vertente aqui. Pega o menino. O menino sabe brincar, o menino não sabe falar direito, porque ninguém fala com ele. Não é porque o menino tem limitações, hein? Quem tem limitações atualmente são os adultos, porque os adultos não querem passar mais o que sabem para as crianças. Eles aprenderam com os avós, com os bisavós, mas não querem passar em frente o que sabem, ficaram loucamente egoístas e preguiçosos. Então a criança não sabe falar bem, não sabe se movimentar bem, então não tem boa motricidade também.
Não sabe pegar mais no lápis como pegava antigamente. Não sabe pegar nas coisas como pegava antigamente, porque agora só pega no tablet. E no tablet a gente não pega assim, a gente pega assim. E isso não tem nada a ver com o que nós temos de especial, que é o movimento de pinça, que só a gente tem. Então, partindo daí, o menino não sabe falar bem, não sabe se movimentar bem, não tem destreza, não sabe bem o que é direita e esquerda. Bom, então não conhece bem as letras, porque letra, não sei se as pessoas percebem, são bolinhas com perninhas para cima, para baixo, para direita e para esquerda. Isso são letras. A partir daí, como é que os governos vão fazer política de alfabetização? Não sai nada de casa. A casa virou um ambiente hostil praticamente. Verdade. Com essa questão, né, desse corre, que alguns estão querendo ser mais ricos, mas outros também realmente têm a necessidade de ter o ganha-pão, e existe uma falta de tempo, mas que nós precisamos dar qualidade também a esse tempo com as crianças. E aí sempre essa parte aí, Ana, que você fala dessa educação psicomotora é incrível, porque se a criança não brinca de morto e vivo, não sobe, não desce, não anda para um lado, não anda para o outro, ela não vai saber que o B tem a perninha para cima, que o P tem a perninha para baixo, e isso vem justamente dessa formação alfabética, né? Que vem dessa psicomotora. Eu sempre digo que o primeiro papel de uma criança precisa ser o chão, porque se não for o chão, se não for as vassouras, se não for. E aí eu começo a falar com a família que ela não tem tempo, mas ela tem que fazer as coisas da casa, que essa criança precisa ajudar a essa mãe a fazer as coisas da casa, que é onde também a gente vai aprender a cortar, né? Então, assim, você tem que fazer o jantar, bota a criança lá, vamos, você vai me ajudar a fazer o jantar, faça isso, faça aquilo. Tudo claro que a criança possa fazer com responsabilidade, né, dessa família, mas que existem papéis. Eu ficava junto da minha avó, da minha mãe, né, olhando, fazendo, e tome aqui, use aqui essa faca que você pode usar, cuidado com o dedo, porque a gente precisa também aprender a cortar. A gente vê hoje crianças, adolescentes, com 13 anos que não conseguem cortar uma carne, porque não tem esse contexto. Já vai lá, pega a quentinha, marmita, o que for, já tudo cortadinho, né? Já pede para alguém cortar, e aí está deixando-se de se fazer essa educação psicomotora do lar, como você diz. Então, a família está deixando a desejar com relação a essas questões. E aí, tira da violência da rua e coloca na violência do celular, porque a gente vê aí muitas questões, né, de pedofilia, muitas coisas sendo invadidas, porque a gente está na violência do mundo. Deixou de ser para a rua, para o mundo. Então tem que ter esse olhar, tem que ter esse cuidado também. E eu vou pedir para as pessoas que estão vendo unissex entrarem no shopping, depois vou passar para a Ana, entrarem no shopping para olhar a praça de alimentação, como as pessoas estão comendo. Então, antigamente você pegava no garfo e faca assim, ó, você tinha esse movimento. Agora parece ogro comendo, eles espetam a carne assim, ó, e vão assim, não sabem mais segurar nem os talheres. E as pessoas convivem no shopping, um ogro olhando o outro ogro manejar mal os talheres, e parece que ser ogro virou normal. As pessoas não sabem mais segurar num lápis. Ana, falando, essa é sua área, hein? Agora falar e barbarizar. Eu faço uma pergunta a todos nós. O que é educar uma pessoa? É porque eu fico às vezes chocada porque as pessoas educar. Ora bem, preparam-se, doutoramentos, academia. Gente, educar um ser humano é prepará-lo para a vida, prepará-lo para o dia a dia, prepará-lo para o futuro, prepará-lo para enfrentar problemas. Então, uma criança, o que é que ela precisa? Ela precisa de saber conhecer o mundo, precisa de enfrentar o mundo, e o mundo, como disse a Dilene, o mundo às vezes é a vassoura que eles têm que passar por cima da vassoura. Às vezes é um buraco, às vezes é uma porta. Às vezes o mundo que nós temos que confrontar é uma discussão. E nós precisamos saber como discutir. Às vezes enfrentar o mundo e educar-me e educar os outros, é perceber que se eu estou a dar liberdade à minha filha para ela correr,
Ela não pode ir contra um velhinho que está ali doente. Ela não pode ser mal educada com alguém no seu comportamento ou nas palavras que usa, porque a minha filha agora está no momento em que está a aprender a chutar na bola. Quer dizer, aí, assim, tem tanta coisa que é tão complexa e na verdade é tão simples. O que é o adequado naquele momento? Ai, agora o meu filho está a aprender a chutar a bola contra a parede, agora apareceu aquela senhora, saia da frente a senhora, porque o meu filho é muito importante. Não, minha senhora, há regras no mundo. O seu filho está a chutar contra a parede, mas agora há uma pessoa que vai passar, não é sua avó, não interessa quem é uma pessoa mais velha, é uma pessoa que deve ser respeitada. Com licença, a senhora pode passar, eu vou parar. Como? E isto depois, o seu filho, quando ele for adulto e estiver a dirigir, ele quando vê que vai alguém atravessar a rua, ele vai parar o carro para a pessoa passar. Então quando a Ana me diz para eu falar de questões motoras, eu misturo as questões motoras com as questões comportamentais, porque é tão horrível ver que, como dizia a Edilene no início, o professor diz como é que deve ser, até o vizinho pode dizer como deve ser, o irmão, o primo, o tio, mas não, os pais, não, eu é que sou o pai sou eu. Meu Deus, você não vive sozinho, você precisa de aprender os comportamentos que eu falei agora, com uma idade que depois tem progressão para quando são adultos, e também você não está sozinho, você tem que se adaptar a tudo, você tem que ouvir as pessoas. Mas esta pessoa eu ouço porque ela tem doutoramento. Que caminho louco que estamos a viver, em que só se ouve as pessoas que têm diploma. Não é um bom caminho esse, não é um bom caminho, não é mesmo. Olha, estamos chegando no nosso tempo. Parece Já? incrível, gente. Eu estou correndo igual uma louca para falar mais coisas e já estamos chegando. Então, em um instante, vamos ao nosso conselho de US$ 1 milhão, que esse vai valer bilhões, bilhões, trilhões, quatrilhões, porque os pais, honestamente, estão perdidos totalmente. Bora apertar o passo, porque a gente entrou no terceiro terço do programa, hein? Plim, 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 hein? Então, o meu conselho de US$ 1 milhão é: quando você está com uma criança, vamos dizer que você tem a ideia santa de não mandar seu filho pela mão da empregada só, ou pela mão da babá só, para ir brincar no play. Não é o play, aliás, o play deveria ser o único lugar que eles só vão no dia de chuva. Tem muitos lugares do mundo, não tem só o play, não. Então, numa pracinha, caminhar na rua. Aí vai você, tire um tempo da sua vida que ao invés de você ficar carregando peso ou andando igual um hamster na esteira, você leva seu filho para brincar na rua, no parque, na pracinha. Na hora que você está brincando com ele, não é você ficar no WhatsApp e seu filho brincando sozinho, não. Você vai lá e brinca com ele. Está passando uma pessoa que diz bom dia, a gente faz isso, Ana, todo dia, hein? Te diz bom dia para a criança, fica esperando, porque as crianças não sabem mais dizer bom dia. Ficam olhando para sua cara como se você fosse um astronauta caído de Marte. Aí vem a mãe, acorda do problema que ela tem de falta de educação e diz bom dia para a moça, diz bom dia para a senhora, diz bom dia para a tia. E pela primeira vez, eu e Ana fazemos isso sempre. A gente força que as crianças sejam educadas. Edilene, a terceira maluca, e força. Porque se a gente não impele, não acontece nada. E o meu conselho é isso: façam. Quando você está com a criança, você tem que estar com a criança de verdade. Não é estar com a criança olhando no celular, estar com a criança olhando no tablet, no computador. Não, eu estou com a criança. E a última coisa que eu vou falar é: eu tive um paciente, vocês sabem, né, que a minha formação original é fono. Que disse assim: eu quero proteger meu filho da vida. E eu falei e falo: então mate ele, porque ninguém protege seu filho de nada. Você prepara seu filho para a vida,
Agora, você não consegue evitar que as coisas aconteçam. Você não consegue evitar. As coisas acontecem. Você não consegue ficar colada no seu filho do início ao fim da vida dele. Ele vai fazer muitas coisas sozinho e ele precisa resolver os próprios problemas. Então, ter papai e mamãe para resolver tudo significa caos, porque você tem uma pessoa totalmente inexperiente que vai ser posta à prova. Lembra da palavra da religião, né? Uma provação. Pois é, prova mesmo. O mundo bota as pessoas à prova. E se o cara não está preparado, porque o pai e a mãe fizeram a prova para ele, não tem quem dê cola. Então, acordem, preparar para a vida não é viver pelo seu filho ou botar seu filho em banho-maria enquanto você vive. Porque eu vejo um monte de criança em banho-maria hoje, não sabe nem comer, não sabe nem comer com a boca fechada, não sabe nem comer com o movimento humano, come com o movimento de cabrito. E continua, não, mas é super chique, super chique. Ana, ou Edilene, nossa, eu estou Edilene, desesperada. Vai. quer ser agora, Edilene, ou quer ficar para o fim? Para mim, tanto faz. Escolha. Pronto, eu vou dizer logo então mesmo. Eu vou usar Isamitiba, tá? Que é disciplina, é o limite na medida certa, né? Então, por favor, famílias, nem tanto sim, nem tanto não, nem tanta briga, mas muito amor, né? Que vocês possam amar demais os filhos de vocês, porque se a gente passa esse amor, com certeza eles vão também passar. E aí, como diz, gentileza gera gentileza, amor gera amor. Então, por favor, eduquem na medida certa. Não faça com que o sim vira não e o não vire sim de qualquer jeito. Digam não com responsabilidade e o sim também com responsabilidade. Então, vamos fazer aí essa educação, uma disciplina na medida certa, tá? O limite, vamos dar limite. Porque, como a Ana falou aí, a gente se esbarra, as crianças hoje elas não são, andam se esbarrando porque elas não entendem a linha de limite. Porque a educação que vem desde lá pequenininho, do 0 ano, de entender o que é não, né? Não é agora. A gente já começa desde sempre, a educação é para a vida toda. Então vamos lá dar limite. Esse equilíbrio, essa balança entre o sim e o não é muito importante. E por que não tem que ter explicação? Não existe por que não, é Justamente, porque eu quero, pelo amor de Deus. justamente. É com respeito, né? Como falamos no início, esse Exatamente. respeito. Com esse respeito, com esse ser que vem depois da gente, tudo muito bem explicado, né? Porque não é porque não. Tem que dizer o porquê realmente é não e o porquê realmente é sim. E dá com responsabilidade muita, porque assim, às vezes a pessoa dá um castigo para uma criança que é limitar, né? E diz assim: você vai ficar um mês sem usar o celular. Só que passou um dia e no outro já dá. Então é melhor dizer assim: ó, você vai ficar 2 dias e cumprir esses 2 dias, né? Para que esse não vire sim, né? Mas é isso aí. Fala, Ana. Vou fazer uma provocação a todas as pessoas. Eu sei que não é fácil, eu sei que muito menos para mim, também não é fácil, mas eu vou pedir para as pessoas tentarem fazer a partir de hoje o seguinte. E isto funciona para crianças, bebés, jovens, idosos, até com vocês próprios. Quando alguém está a fazer uma coisa e deixa cair, eu estou aqui a mexer na caneta e deixo cair, faço uma coisa bizarra. Ontem estava a subir a escada com um prato na mão e tropecei com o chinelo no degrau. Acontece. Mas quando acontece uma coisa dessas, eu vou dar o exemplo da criança e cada um de vocês depois faz o filtro para as outras idades. Quando acontece uma coisa dessas com alguém, e principalmente uma criança, não vão atrás da criança fazer por ela. Aí a criança está a tentar abrir o frasco. Dá cá, filho, eu abro. Nós fazemos isso sem pensar e estamos a tentar ajudar. Mas a partir de hoje, segurem-se um pouco e digam: e aí, o que é que passa? O que é que aconteceu? E a criança, e você diz: bora, vamos lá, está difícil, o que é que aconteceu? Não consegue abrir? Tenta de outro jeito. Vê, procura, descobre, vai provocando, vai tentando que a pessoa explore. E eu estou a falar de criança e como eu disse, é para todas as idades.
Tenta ver se a pessoa consegue. Se não consegue, se chegamos a um ponto em que, espera aí, preciso ajuda, então eu vou ajudar. Mas primeiro aconteceu, caiu, magoou, estragou, partiu. Opa, que novidade! E então, como é que você se resolve? Como é que é? O que é para fazer? Faz diferente. Tenta. Bora! Vá lá! Você é capaz. Se depois, como eu falo, para fechar, realmente você vê que aquela pessoa precisa de ajuda, você não vai deixar uma pessoa a morrer porque, vá lá, respire sozinho. Estamos a falar de coisas vulgares, não é? Então, depois assim ajudar. Mas tente ajudar pela provocação, pelo estímulo. Você vai fazer coisas, você vai ajudar tanto, 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 tanto. Faça isso, faça isso. E Ana Olímpica, hein? Olha que a pessoa olímpica tem que enfrentar muitos desafios. Desafios. E ó, antes que passe o crédito, vamos lá, moçada. Ainda dá tempo de voltar isso para trás, mas os adultos estão tirando nota baixa, todo mundo de nota vermelha. A gente da escola não tem que fazer isso, não. Ó, beijo, tchau, tchau. Eu quero ir de Lane de novo! Eu também, eu também Amei, quero. amei. Muito obrigada, viu? Gratidão aí.